Imagina erguer estátuas gigantes com as próprias mãos. Sem roda, sem metal, sem nada. Hoje você vai conhecer os verdadeiros titãs esquecidos da história, os Olmecas. Antes dos maias, antes dos astecas, existiu um povo enigmático que moldou a história literalmente à base de pedra. E não era qualquer pedrinha, não. Eram verdadeiros titãs de basalto, gigantes esculpidos que até hoje fazem arqueólogos coçar a cabeça. Eu tô falando dos Olmecas. Sim, os caras que basicamente inventaram a ideia de fazer arte em tamanho Godzilla. Mas quem eram esses gênios da antiguidade? Como eles conseguiram criar obras tão impressionantes, sem nem ter uma betoneira para ajudar? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa civilização misteriosa, poderosa e, claro, cheia de histórias que você provavelmente nunca ouviu. Se ajeita aí, prepara o cérebro e também a curiosidade, porque o que vem por aí é pesado. Tipo, literalmente. Quando a gente olha para os Olmecas, logo bate uma pergunta. Por que exatamente ali, naquela terra quente e úmida do que hoje é o México? Bom, a resposta está no chão. Terra preta, cheia de vida. Milho brotando fácil, rios serpenteando por todos os lados. Era o cenário perfeito para uma civilização nascer, e eles nasceram grandes. Mas os Olmecas não se contentaram em plantar e colher. Eles começaram a erguer cidades, praças, templos. E no meio de tudo isso, deixaram suas marcas mais impressionantes, as cabeças colossais. Essas esculturas gigantes, talhadas em basalto duro, pareciam brotar da própria terra, como sentinelas antigas. Cada rosto com traços únicos, ações firmes, capacetes misteriosos. Ninguém sabe ao certo se eram reis, guerreiros ou deuses. O que se entende é que ali, naquela massa de pedra, eles colocavam algo maior: poder. Talvez era um aviso silencioso para quem se aproximasse. Essa terra tem dono. E pensar que eles moveram essas moles de pedra, com a força dos braços, sem rodas, sem metal, só troncos, cordas e pura vontade. Se não for épico, eu não sei o que é. Alguns acreditam que essas cabeças também tinham função espiritual, protegendo as cidades, conectando o povo aos deuses ou aos ancestrais. Outros acham que eram uma maneira dos líderes deixarem seus rostos gravados na história, literalmente esculpidos para a eternidade. De qualquer jeito, as cabeças continuam ali. Testemunhas silenciosas de um povo que soube transformar barro, suor e pedra em legado. E o mais incrível, apesar de toda essa grandiosidade, os Olmecas desapareceram sem deixar um manual de instruções. Sumiram. Mas as pedras... essas ficaram para contar história. Falar das cabeças Olmecas é entrar num mundo onde a arte e o mistério caminham lado a lado. Porque vamos combinar, não é todo dia que você encontra uma escultura de pedra com mais de 3 metros de altura te encarando como se soubesse de algum segredo. Cada cabeça dessas parece carregada de personalidade. Olhe bem, nenhuma é igual à outra. Algumas têm feições severas, outras parecem até estar sorrindo de canto. É como se, naquela imensidão de basalto, cada rosto contasse uma história diferente. Uma batalha vencida, uma liderança conquistada, uma lenda viva. E o trabalho para criar isso é simplesmente surreal. Imagine esculpir toneladas de pedra sem ferramentas de ferro. Não tinha serra elétrica, não tinha marreta de aço. O que eles tinham? Pedras contra pedras, um trabalho artesanal bruto e delicado ao mesmo tempo. Talvez o melhor resumo da alma humana. Força e precisão no mesmo gesto. O transporte dessas cabeças também não fica atrás em termos de genialidade e de sofrimento. Os Olmecas tiravam esses blocos pesadíssimos de pedreiras a quilômetros de distância e arrastavam tudo por lama, por mato fechado, usando troncos de árvores e cordas. Tudo isso sem uma queixa registrada, sem manual de boas práticas. Só determinação e um objetivo maior: eternizar a própria grandeza. E é aqui que o mistério se adensa, porque até hoje arqueólogos e pesquisadores quebram a cabeça tentando entender como exatamente eles fizeram isso. Alguns sugerem técnicas rudimentares,
Outros falam em engenharia de ponta para a época. E claro, tem sempre aquela turma do foram os aliens, porque mistério sem alienígena parece que não vale, né? Mas talvez o segredo esteja justamente naquilo que a gente mais subestima. A capacidade humana de sonhar alto e fazer acontecer, mesmo quando tudo parece impossível. As cabeças, ou mecas, estão lá até hoje, desgastadas pela chuva, pelo tempo, mas ainda imponentes. Ainda olhando para o horizonte como se, de alguma forma, estivessem esperando a gente finalmente entender o que elas queriam dizer. Mas como toda grande história, a saga dos Olmecas também tem seu capítulo sombrio. Por volta do ano 400 a.C., aquela civilização que parecia ter domínio sobre pedra, natureza e tempo começou a desaparecer. As grandes cidades foram sendo abandonadas, as esculturas ficaram solitárias e os campos que antes fervilhavam de vida mergulharam no silêncio. O que aconteceu? Os estudiosos têm algumas pistas, mas nenhuma resposta definitiva. Mudanças climáticas brutais podem ter transformado as terras férteis em pântanos e áreas secas. Ou talvez tensões internas, revoltas populares, conflitos entre elites, disputas de poder, tenham desmoronado a base que sustentava tudo. Há também quem sugira que desastres naturais, como enchentes violentas, tenham forçado as populações a fugir. E claro, sempre existe aquela pergunta que a arqueologia nunca responde direito. Será que foi um pouco de tudo isso junto? O curioso é que, mesmo depois de desaparecerem como civilização organizada, os Olmecas nunca sumiram de verdade. Sua cultura, suas ideias, seus mitos, tudo isso foi absorvido pelos povos que vieram depois. Maias, zapotecas, astecas. Todos eles carregaram um pedaço da alma olmeca no sangue e nas pedras de suas cidades. É como se a chama tivesse mudado de lugar, mas nunca apagado. E as cabeças gigantes continuam lá, como se fossem os guardiões eternos de uma história que se recusa a ser esquecida. No final das contas, talvez o verdadeiro legado dos Olmecas não esteja apenas nas esculturas ou nas cidades desfeitas, mas no eco silencioso que deixaram para trás. Aquele mesmo eco que séculos e séculos depois ainda faz a gente parar, olhar para uma pedra gigante e se perguntar: quem foram vocês, de verdade? Os Olmecas desapareceram das cidades, mas nunca da história, e suas esculturas gigantes ainda continuam ali, desafiando a lógica, o tempo e a nossa capacidade de compreender tudo o que eles foram. Talvez seja isso que torna uma civilização eterna. Não é só o que ela constrói, é o mistério que ela deixa. E sabe o mais curioso? Essa necessidade de esculpir rostos, de deixar figuras guardiãs para proteger territórios, não ficou só com eles. Séculos depois, do outro lado do continente, nas margens dos rios brasileiros, os navegadores também começaram a entalhar faces em madeira, as carrancas. Guardas silenciosos contra os maus espíritos das águas. Olmecas, barqueiros brasileiros, separados por tempo, espaço e cultura, mas unidos por algo profundamente humano. O desejo de proteger o que é seu, de deixar uma marca no mundo, de resistir ao esquecimento. No final das contas, talvez não sejamos tão diferentes assim daqueles antigos mestres da pedra. A gente também quer ser lembrado. A gente também quer contar nossa história, de um jeito ou de outro. E se depender da memória, das pedras e das águas, a história dos gigantes de basalto vai continuar ecoando por muito, muito tempo.